Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O capítulo 40 do livro do Gênesis mostra uma dupla intervenção de Deus. A primeira intervenção de Deus se dá por meio de José, quando ele interpreta os sonhos daqueles que a ele recorrem ali onde ele estava encarcerado. Depois, no capítulo seguinte, nós vamos ver Deus intervindo em favor de José, porque depois de ter revelado o sonho, ele finalmente é lembrado e tirado do cárcere. Tirado do cárcere pelo dom com o qual Deus o prodigalizou. Começa assim: depois disso, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito, isto é, de Faraó, ofenderam o seu senhor. Não diz qual foi a ofensa que o padeiro e o copeiro fizeram a Faraó. Porém, há que saber que ambas as funções eram importantes. O padeiro, porque cuidava do alimento de Faraó. O copeiro, porque cuidava das dependências da onde vivia Faraó. Então, se não fossem pessoas de confiança, poderiam se aliar aos inimigos e levar o seu soberano à morte, seja envenenando sua comida, seja facilitando para que os inimigos entrassem nas dependências reais e assim matassem o seu senhor. O Faraó, encolerizado contra os seus dois oficiais, o copeiro Mor e o padeiro Mor, mandou-os encarcerar na casa do chefe da guarda, na prisão, onde se encontrava detido José. O chefe da guarda associou-lhes José para o servir, porque José cuidava ali da prisão, como víamos na aula passada, porque tinha feito ali também tudo prosperar. Havia já certo tempo que estavam detidos, quando os dois prisioneiros, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, tiveram um sonho numa mesma noite. Então, um presságio, porque tiveram na mesma noite, cada um o seu, com o seu sentido particular. Quando José voltou junto deles no dia seguinte pela manhã, viu que estavam tristes. Por que estavam tristes? Porque ali na prisão não haviam especialistas em interpretar sonhos, como na corte de Faraó, onde eles estavam. Os especialistas de interpretar sonhos, os magos, eram funções comuns, consideradas até sagradas naquele tempo, e que Faraó associava à sua corte. Então eles se entristecem, não por simples curiosidade, por querer saber qual o significado daquilo que sonharam, mas porque, sendo inacessíveis os intérpretes de sonhos, se o sonho anunciasse algum perigo, eles não poderiam se precaver, temendo que aqueles sonhos fossem de mau agouro. Eles não poderiam se precaver, não poderiam tomar as providências necessárias para que o mal não lhes acontecesse. Por que tendes hoje um ar sombrio? Perguntou-lhes José. Tivemos um sonho, responderam, e não há ninguém para nô-lo interpretar. Porventura, respondeu José, não pertence a Deus a interpretação dos sonhos? José, então, diz em outras palavras, que não são aqueles intérpretes de sonho que haviam lá no palácio de Faraó que dão a verdadeira interpretação, mas o saber sobre-humano que Deus concederia a ele para ler o futuro nas imagens ambíguas dos sonhos. Rogo-vos que me conteis tais sonhos. E o copeiro Mor contou seu sonho a José. Em meu sonho, disse ele,
vi uma cepa que estava diante de mim, e nessa cepa 3 varas, que pareciam brotar. Saiu uma flor, e seus cachos deram uvas maduras. Eu tinha na mão a taça do faraó. Tomei as uvas e espremi-as na taça, que entreguei na mão do faraó, porque de fato era esta a principal função do copeiro, ajudar a dar o alimento ali ao faraó, e também cuidar das dependências de sua casa. José disse-lhe: eis o significado do teu sonho. As 3 varas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó te reabilitará em tuas funções. Reabilitará. Mas se tomarmos os originais hebraicos deste texto, vai aparecer: em 3 dias, faraó levantará a tua cabeça. A tradução para o português já interpretou como reabilitar, mas levantar a cabeça. Por quê? Porque levantar a cabeça traz um sentido ambíguo, como vamos ver mais à frente. Levantará a cabeça, reestabelecendo em tua função, ou seja, poderá novamente erguer sua cabeça, olhar nos olhos daqueles que estão à sua volta, porque foi restituído a sua função, porque toda a desconfiança que pairava sobre o copeiro deixou de existir. Ele novamente é um homem digno na corte. Quando fores feliz, lembra-te de mim e faze-me o favor de recomendar-me ao faraó, para que ele me tire desta prisão. Porque é por um rapto que fui tirado da terra dos hebreus, e aqui, igualmente, eu nada fiz para merecer a prisão. O padeiro Mor, vendo que José tinha dado uma boa interpretação, encorajou-se. Disse-lhe: eu também, em meu sonho, levava sobre minha cabeça 3 cestas de pão branco. Na de cima havia toda sorte de manjares para o faraó, mas as aves do céu o comiam nas cestas que estavam sobre a minha cabeça. José vai interpretar este sonho como um mau agouro. Em que sentido? Ele vê nessas aves como aves necrófagas, isto é, aves que comem restos de animais mortos, como por exemplo os abutres, os urubus. Então ele vê um mau agouro, que aves irão comer os restos mortais de um sentenciado, ou seja, do padeiro que sofreria uma sentença. Eis, disse José, o que isto significa? As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, a exemplo do que aconteceu com o copeiro, dentro de 3 dias, o faraó, agora o autor sagrado usa essa expressão novamente, levantará a tua cabeça. Mas, num duplo sentido, levantará a cabeça para quê? Ele te suspenderá numa forca, e as aves devorarão a tua carne. Lá para o copeiro, a cabeça foi levantada para restituir-lhe sua posição dentro da corte. Aqui, para o padeiro, a cabeça é levantada porque ele é enforcado e fica então suspenso no ar pela sua cabeça. No 3º dia, celebrava-se o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todo o seu pessoal. Ele levantou a cabeça do copeiro Mor e do padeiro Mor no meio de todos os seus servos. Reestabeleceu no seu cargo o copeiro Mor, que apresentou novamente a taça ao faraó, e mandou suspender no patíbulo o padeiro Mor, como na interpretação que José lhes havia dado. Mas o copeiro Mor não pensou mais em José,
esqueceu-o. Depois de ter tido uma interpretação favorável a si e de ter se cumprido aquilo que a interpretação dizia, ele esqueceu. Só se recordará novamente de José quando houver nova necessidade. Peço a você que, preparando-se para a nossa próxima aula, faça a leitura do capítulo 41 do livro do Gênesis, do versículo 1 até o versículo 36. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.